pode aplaudir Jesus mais uma vez. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração são dadas a Ele. Glórias a Ti, Jesus. Amém. Você pode estender suas mãos para cá e orar por mim. Em nome de Jesus. Dá vontade de nem de parar, né, gente? Deus é bom demais. Jesus é bom demais. Você pode olhar para quem está do seu lado aí e falar isso para ele: Jesus é bom demais. Mas fala com fé, gente. Diga: Jesus é bom demais. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir só que você fechasse seus olhos. Jesus, nós com muita humildade em nossos corações, nós queremos clamar agora pelo Rio Grande do Sul. Teve um momento em que o Senhor estava no barco com os seus discípulos, o Senhor estava dormindo, e veio uma grande tempestade naquele lugar. Os discípulos ficaram assustados, ficaram aterrorizados com aquilo, e eles foram até o Senhor clamar por ajuda. Acordaram o Senhor. O Senhor acordou, se pôs de pé, e algo incrível aconteceu. O Senhor liberou uma palavra e aquela tempestade cessou. O Senhor liberou uma palavra e aquela tempestade se acalmou, o mar se acalmou. Nós queremos agora interceder por aquele lugar, Jesus. Libera uma palavra sobre ele, Jesus, por favor. Libera uma palavra sobre aquele lugar, Jesus. Apenas uma letra de sua boca, Jesus, apenas uma palavra. O Senhor pode trazer calmaria sobre aquele lugar, aquele estado de calamidade, Jesus. Libera uma palavra sobre aquele lugar, Senhor. Faça com que aqueles que moram, que habitam naquele lugar, lembram-se das suas promessas, lembram-se das suas palavras. Que eles voltem os ouvidos para o Senhor e lamentem, orem, clamem mais, até que a sua palavra, Senhor, conforte o coração de todos eles. Ah, Jesus, nós sabemos, nós conhecemos que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa. O Senhor tem todo o poder para fazer um milagre sobre aquele lugar, Jesus. Nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão ali. Nós oramos pela vida dos nossos irmãos que estão ali, Jesus. Que a paz que excede todo entendimento venha sobre aquele lugar, sobre outros lugares pelo mundo que também tem acontecido calamidades. Nós clamamos a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Traga a paz que excede todo entendimento. Ah, Jesus. Apenas uma palavra, Jesus. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Lá em Gênesis, o Senhor olhou para a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia, liberou uma palavra, e
tudo voltou. Aliás, tudo foi criado, tudo foi transformado. Aquilo que estava em trevas, o Senhor trouxe luz. E a criação do Senhor começou a acontecer com apenas uma palavra. Libera uma palavra, Senhor, sobre o Brasil, sobre nós. Nós sabemos que nós temos muitas promessas do Senhor. Quem sabe essas promessas estão esquecidas em nossos corações. Nos faça lembrar, Senhor. Nos faça lembrar. Traga a nossa memória, Senhor. Apenas uma palavra, Jesus. Apenas uma palavra, Jesus. Aleluia. Diga isso, apenas uma palavra, Jesus. Apenas uma palavra. Amém, Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. A partir do verso 1. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. O texto diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Perturbou-se com o quê? Com o que os magos disseram. O que eles disseram? Verso 2 de novo. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e a toda Jerusalém com ele. Verso 4. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abriu seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Levantando-se ele,
tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte do rei Herodes. Esteve lá até a morte do rei Herodes. Verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, e segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu, essa parte não, vamos ler o 19, verso 19. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Amém? Vamos lá. Todo mundo conhece essa história, todo mundo já leu, eu acredito assim. E todo mundo sabe do histórico do nascimento do menino Jesus, do nosso Salvador. E aí o texto vai dizer que os magos, eles viam a estrela lá, apontando exatamente o lugar onde Jesus havia de nascer, ou teria nascido, melhor dizendo. Eles correm para lá e quando chegam eles vão perguntar para o rei Herodes: onde está o menino que nasceu e que, segundo foi profetizado, ele vai ser o rei de Israel? Aí o texto vai dizer que Herodes, junto com o povo, ficaram perturbados com essa notícia. A hora que os magos falaram: nasceu um menino aqui, esse menino é o rei, nós queremos saber onde ele está, para a gente poder adorar ele. E aí o rei, que já havia ali chamado Herodes, ficou perturbado. Como assim? Vai nascer, acabou de nascer um rei, um menino rei, sendo que eu já reino sobre esse lugar. Eu já vim de um legado desde o meu pai, governando essa terra, agora vai nascer um menino. Aí o rei Herodes vai perguntar para eles: quando que vocês viram a estrela, mais ou menos? Fala o tempo aí. Mais ou menos 2 anos aí. Tá, então um menino de 2 anos para baixo, né? Vai ser rei no lugar onde eu já sou rei. Então vocês estão querendo perturbar o meu coração, assim dizendo o rei Herodes. Nós viemos aqui para adorar, porque ele é o rei de Israel. O rei Herodes chama eles e fala assim: então vamos fazer o seguinte, vocês vão até lá, que eu não vou gastar o meu tempo para procurá-lo, já que vocês sabem onde ele está, vão até lá e quando vocês encontrarem ele, voltem para mim, digam onde ele está, eu vou lá que eu também quero adorar ele. Adorar em um outro sentido. Apresentar Jesus como sacrifício. Perdão, gente. E aí os magos vão até lá, encontram Jesus, adoram a ele, e aí por revelação eles são avisados para não voltarem ao rei Herodes. E eles vão embora, o anjo aparece para José, fala para José pegar o menino e sua mãe e ir para o... Quem está prestando atenção aí? Ir para o... Só peço um pouquinho de atenção, que cada detalhe aí é importante, tá? Falou para José pegar o menino e sua mãe e irem para o Egito. E eles vão para lá. Quando o rei Herodes fica sabendo que os magos foram para outro lugar, ele fica perturbado e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo daquela região. Agora só estou contextualizando para a gente começar a entender um pouquinho melhor acerca disso. Jesus,
e Herodes. 2 reis, 2 reinos, 2 governos. Nós vamos encontrar na Bíblia, desde Gênesis, algumas questões são muito interessantes. Vou falar aqui para vocês entenderem melhor. Jacó tem os seus 12 filhos, e aí ele tem um filho chamado José. Todo mundo sabe quem é José? Se tornou governador. E aí eles vão até lá, tem toda aquela confusãozinha lá, já acabou a comida, eles vão até lá, tal, tem toda aquela história de José. E aí eles vão trazer o pai Jacó de volta. José vai ao encontro deles. E aí José tem 2 filhos, um chamado Efraim e outro Manassés. Daí Jacó, ele vai falar que ele não esperava ver o seu filho José e muito menos ver os filhos dele. E aí ele toma os 2 filhos de José para ele. Ele fala, os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, agora vão ser meus. E aí eles têm uma conversa ali, Jacó vai abençoar agora os filhos de José. Efraim e Manassés. Todos sabem dessa história aí? Sim ou não? Todo mundo conhece? Quem que é o mais novo e quem que é o mais velho da história? Quem que é o mais novo? Hã? De Efraim e Manassés, quem que é o mais novo? Quem? Efraim. Só para ver se vocês conhecem a história. Tá? Efraim é o mais novo, Manassés é o mais velho. Jacó vai abençoar os 2 agora. E aí o texto fala que José pega... Vocês já ouviram isso, né? Mas só para a gente refrescar um pouco a memória. José pega os 2 filhos dele, coloca Manassés de frente com a mão direita de Jacó e Efraim de frente com a mão esquerda de Jacó. E aí José vai abençoar eles, Jacó vai abençoar eles e ele inverte as mãos. Ele coloca a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Porque eles tinham o costume de quando orar para abençoar os filhos, eles oravam com a imposição de mãos. Só que por cultura, a imposição de mãos, por exemplo, a mão direita era sempre sobre o primogênito, sobre o primeiro filho, mais velho. E aí ele inverte as mãos. Quando ele inverte, José olha e fala assim, não pai, está errado, esse aqui é o mais velho. Aí Jacó fala assim, não filho, eu sei o que eu estou fazendo, esse aí também vai ser um povo. Como se Jacó falasse assim, fique tranquilo, eu já passei por isso, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E aí como se voltasse um pouquinho lá atrás, olha, eu, Jacó, tinha um irmão chamado Esaú, e Esaú era o mais velho, só que lá atrás a minha mãe Rebeca recebeu uma palavra, que no ventre dela existiriam 2 povos, só que o mais novo iria governar sobre o mais velho. E aí quando vai nascer Esaú e Jacó, Jacó nasce segurando um calcanhar de Esaú, e aí os 2 vão crescer, Esaú se torna caçador, e aí tem a história, eu estou tentando resumir aqui, tá? Esaú vai caçar, volta, está com fome, e aí Jacó tinha preparado um prato lá de lentilhas, é isso? Um guisado de lentilhas. E aí Esaú está morto de fome, ele fala assim, ó, me dá um pouquinho, ele fala assim, ó, vamos negociar aqui. Eu te dou o guisado, mas você me dá o direito da primogenitura. Aí Esaú fala assim, do que me serve o direito da primogenitura se eu morrer? Então é melhor eu te entregar o direito da primogenitura do que morrer de fome. Daí ele come, ou seja, ele desprezou o direito da primogenitura. E aí, Jacó, a partir daquele momento, tem o direito da primogenitura. Daí tem essa questão do mais novo tomando o lugar do mais velho. Ok? O mais novo tomando o lugar do mais velho. Culturalmente,
culturalmente, umas palavras meio difíceis de falar, o mais velho ele tinha direito a 50% da herança e ele seria um guia espiritual sobre a família depois que o pai morresse. Aí Jacó agora ele tem o direito da herança e ele vai se tornar um guia espiritual. A promessa que havia sido feita a Abraão vai começar a se manifestar a partir de Jacó, ok? E aí Jacó está lá e ele fala, eu vou abençoar o mais novo no lugar do mais velho. Isso não é propositalmente. Isso aponta para algo espiritual que nós precisamos entender. Isso aponta para algo espiritual que nós precisamos entender. Aqui está falando sobre dois reis. Um que acabou de nascer e um que já reinava sobre aquele lugar. Jesus acabou de nascer e Herodes já era rei sobre aquele lugar. Quem vai tomar o direito agora? Quem vai tomar o primeiro lugar? Diga, Jesus. Aí, trazendo para nós, para o nosso cotidiano, ou para o seu cotidiano. Jesus nasceu em você. Obrigado pelo amém. Jesus nasceu em você. Aí você tem Cristo agora dentro de você, novinho. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Aquele Cristo novinho. Aí passa alguns dias, para alguns já são alguns anos, mas eu vou ficar nos dias. Alguma coisa começa a acontecer dentro de você, uma guerra, uma perturbação, porque alguém já governava a sua vida, já havia um rei que governava você. Aí agora vai nascer alguém chamado Jesus que vai governar a partir de agora. Começa a ter uma guerra. Por exemplo, eu comecei o processo de conversão aos 23 anos. Então, se eu colocar de 23 anos para baixo, quem governava a minha alma era um rei espiritual. Era o pecado. Por causa de Adão, essa natureza pecaminosa começou a governar a minha vida. 23 anos. Aí agora eu aceito Jesus, ele vem habitar em mim, ele vem agora morar em mim. Essa lei espiritual chamada pecado fala, opa, como assim? Eu governei você durante tantos anos, aí agora vai nascer alguém chamado Jesus que vai governar a sua vida daqui para frente? Não. 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 Falando igual o Enéas, né? Não! Eu não vou permitir isso. O que ele vai tramar então dali para frente? Eu vou matar Jesus dentro de você. Aí essa natureza do pecado começa a tramar ali para tentar matar o Jesus que habita em você. E aí o que acaba acontecendo? Pelo fato desse rei, chamado pecado, ainda estar muito forte dentro de você, Cristo não pode habitar, e aí ele vai ter que sair. Ele sai um pouco. E aí você passa a não entender o porquê. Presta atenção, quando Jesus nasceu em você, nasceu esperança, sim ou não? Nasceu paz, sim ou não? Vida, que mais? Prosperidade, cura, que mais? Vai falando aí, para me ajudar. Amor, que mais? Graça, que mais? Só mais um pouquinho. Hã? Não entendi. Libertação, liberdade. Nasceu tudo isso aí junto com ele, no mesmo tempo. Só que aí por causa do pecado, Jesus sai um pouquinho. Aí aquela lei do pecado, para tentar encontrar o Cristo que nasceu em você, começa a matar tudo isso. Você vai perdendo a esperança, a vida, a alegria,
paz, liberdade. E aí aquela guerra, né? Você olha para Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, porque o mal habita em mim. Aí você começa a não entender o porquê que as coisas não dão certo, porquê que as coisas não acontecem. Aí nos dias de hoje, nos nossos dias, nós vamos procurar os coaches espiritualistas. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui. Nós temos algum psicólogo aqui no nosso meio? Alguém que é psicólogo, que estuda psicologia? Não? Ninguém? Graças a Deus, brincadeira. Estudem. A psicologia, ela começou a trazer, por esses tempos aí, que eu pelo menos estou escutando por agora, né? Sobre uma questão chamada ressignificação. E aí é um loop. Por que isso é assim? Porque o meu pai me bloqueou. Antigamente chamava de trauma, agora é bloqueio, né? A minha mãe me bloqueou. O meu pai me bloqueou. Feche seus olhos. Não, para fechar não. Feche seus olhos, respire 3 vezes. Vamos dar um novo significado para isso. Vamos ressignificar. Respira. Agora você vai dar um grito. E sai falando um monte de coisa. E agora ressignifica tudo. Ressignificou. Gente, estou falando com um pouquinho de propriedade, porque é o que eu ouço, tá? Local de trabalho é o que eu mais ouço. E que não dá para entender. Aí as pessoas que fizeram isso, que passaram por isso, eu pergunto: e aí, como é que tá? Fiz aquelas loucuras lá, bati a cabeça na parede, falei até palavrão, saí empurrando todo mundo, ressignifiquei, mas ainda continua, não mudou nada. É muito complicado isso, é um pouco complexo, mas dá para entender. Quando se fala de algo que está dentro de você, que trouxe uma certa frustração, não é por conta do seu pai e sua mãe, tá? Presta atenção nas aspas aqui, tá? Por causa do pecado, de uma natureza chamada pecado. Os seus pais também passaram as mesmas coisas, os pais dos seus pais as mesmas coisas, os pais dos pais dos seus pais, e por aí vai, por causa de uma natureza chamada pecado. E o pecado não se resolve ressignificando ele. O pecado se resolve na origem, voltando ao princípio, não é voltando ao passado. Olha o que Jesus vai falar para Nicodemos: se você não nascer de novo, da água e do Espírito, não tem como você entrar no reino dos céus e nem ver. Então não se resolve o passado, aliás, pode até resolver. A psicologia talvez resolva algumas coisas, talvez, mas não é o suficiente. Mas a questão de identidade, a questão de origem, se resolve voltando ao princípio. Diga assim: voltando ao princípio. E como que é isso? Nascendo de novo. É um novo nascimento. É o novo tomando o lugar do mais velho. Jacó e Esaú, Manassés e Efraim. Tem mais por aí, não estou lembrando agora, mas tem um monte. E eu já vou lá para o final. Adão e Jesus. O primeiro Adão, o mais velho, e Jesus veio e toma o lugar do primeiro Adão. É sempre o mais novo tomando o lugar do mais velho. Tá, e com todo esse histórico aí, toda essa história que você está contando, onde você quer chegar? Herodes estava governando a sua alma, as nossas almas. Jesus nasce.
por conta desse governo, ou mau governo, que até parece um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje, Jesus vai embora. Tudo de ruim começa a acontecer, e aí vai começar a ter um clamor. Mas só que essa ideia de Jesus voltar, ele só volta quando o rei Herodes morre. Jesus só volta, ou ele só começa a, de fato, governar as nossas vidas quando Herodes morre. Foi exatamente isso que o anjo falou para José: José, pode voltar, porque aqueles que estavam procurando Jesus para matar, morreram. Só é possível que um rei tome um outro trono, perdão, só é possível que um rei tome um trono quando o outro rei morre. Dois reis não podem reinar sobre o mesmo lugar. É impossível dois reis governarem sobre o mesmo lugar. Um rei só pode governar no lugar de alguém quando aquele alguém morre. Sim ou não? Então Jesus só pode governar as nossas vidas quando essa lei chamada pecado morre. Jesus só pode governar as nossas vidas quando essa lei chamada pecado morre. Nós falamos de Paulo falando: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, se eu faço, porque o mal habita em mim. E aí lá na frente, você vai ver Paulo falando, o mesmo Paulo falando: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque esse mal que habitava nele morreu. Esse mal que habitava em nós, ou que talvez ainda habite em você, precisa morrer, para que Jesus passe a governar as nossas vidas. Ele precisa morrer. Como isso? O mesmo Paulo nos ensina: fazei morrer os vossos pecados, façam morrer isso dentro de nós. Em muitas coisas nós precisamos dar um basta. Quando que Jesus vai governar as nossas vidas? Diga assim: eu preciso morrer. Diga: eu preciso morrer. Olha que interessante. Jacó e Esaú. Jacó se tornou o participante das bênçãos de Abraão, de Isaac. E Esaú, por uma profecia, uma palavra do seu pai, também vai se tornar um grande povo, mais numeroso do que Jacó. E aí Jacó vai ter uma descendência que chama os Edomitas, ou Edom. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, deixa eu ver se eu lembro aqui, tá? Quando José vai tirar o povo do Egito, de um lado tem os filisteus e do outro lado tem Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, irmãos de Jacó, de Israel. O Moisés está tirando o povo de Israel dali, do Egito. De um lado tem os filisteus e do outro tem Edom, os edomitas. Aí os filisteus, se eles vierem para cá, nós vamos matar eles. E aí os irmãos de Jacó, de Israel, também pensavam a mesma coisa. Por conta de Jacó ter tomado o direito da primogenitura, ele fala: quando meu pai morrer, eu vou matar você, Jacó. E aí Israel também não vai passar por ali, porque eles estão com medo. Aí o mar se abre e eles passam pelo mar, ok? Tranquilo? Esaú, a descendência de Esaú é Edom, diga Edom. Lá na frente, isso é muito doido, como que a Bíblia se encaixa peça por peça. Lá na frente, Jesus nasce e aí tem alguém, um rei chamado Herodes. Herodes tinha o pai, o nome do pai dele eu até anotei aqui, era Antíparo. Antíparo era da descendência de Edom, ou seja, de Esaú. Você entender isso? Herodes era da descendência de Esaú. Eu quero matar esse governante que vai vir reinar sobre aquilo que é nosso por direito.
por isso que eles procuraram Jesus para matar. Eu não entendia isso. Na minha concepção era só porque Jesus ia ser rei e Herodes ia ficar com ciúmes. Não, tem um contexto. Herodes era da descendência de Edom, de Esaú. Então eles queriam de toda forma acabar com Jesus. Queridos, se nós não entendermos isso, que essa lei, o pecado, está querendo destruir Jesus que nasceu em você, nós precisamos dar um fim nisso. Você precisa dar um fim nisso. Herodes não pode mais governar a sua vida. Jesus é o nosso rei, sim ou não? Um pouquinho daquilo que o Lucas pregou no domingo. Vai passar um pouquinho de raspão, tá? É uma finíssima. O que Jesus veio trazer para nós é não só o direito da primogenitura também, mas é uma filiação. Herodes quis manter você na consequência. Jesus quer nos trazer para a consciência. O pecado nos faz viver debaixo de uma consequência. Jesus veio nos fazer viver debaixo de uma consciência. Qual é essa consciência? De quem nós somos. Quem nós somos? Filhos. Você é filho. É essa consciência que Jesus veio nos trazer. De quem nós somos? Filhos. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança do Pai. É aquela forma que o nosso pastor faz aqui de vez em quando. É o Adão deitado, só o barro ali. E aí Deus vem e sopra nas narinas dele. Quando Adão abre os olhos, quem ele vê? Pai. A imagem e semelhança. Semelhança no hebraico é o mesmo que reflexo. Refletir. É você refletir a glória do Pai. E aí por isso que lá em Tiago vai falar assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, são semelhantes a um homem que contempla a sua face no espelho. E por ele não praticar o que ele ouviu, imagina, você está ouvindo a palavra, ok? Eu já vou terminar. Você está ouvindo a palavra, você está contemplando a sua face no espelho. Quando você está ouvindo a palavra, essa palavra está dizendo, olha, você é a minha imagem e minha semelhança. E aí você está contemplando a sua face no espelho, mas não é a sua face, é a face dele. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Quando eu saio dali e não ando segundo aquilo que eu ouvi, não ando sendo direcionado pela palavra, eu me esqueço de quem eu sou. E aí eu passo a não refletir a imagem e semelhança do Pai. O que Cristo veio trazer de volta? Esse reflexo. De quando olhar para você, eu ver o reflexo de Jesus em você, o reflexo do Pai em você. Quando olha para quem está do seu lado, é rapidinho. Já faz melhor, se coloque de pé. Se coloque de pé olhando para a pessoa que está do seu lado. Seu irmão, sua irmã, em Cristo Jesus. Dá uma olhada aí, gente, com um sorriso. Quiser dar um abraço também pode. Quando nós olharmos uns para os outros, nós precisamos ver o reflexo de Deus uns nos outros, o reflexo do nosso Pai, a imagem e semelhança, é imagem e semelhança.
Ah, mas o meu irmão, ou mais a minha irmã. Eu vou trazer para a historinha de Jacó e Esaú aqui, rapidão. Ah, mas ele, Esaú, disse que quando meu pai morresse ele iria me matar. O meu irmão me ameaçou. Estou falando dos nossos dias de hoje, tá, gente? A minha irmã, o meu irmão me ameaçou. Aí a palavra nos ensina, se você for trazer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vai até o seu irmão, resolve com ele e depois vem, entrega a sua oferta. Sim ou não? Mas presta atenção, se o seu irmão tiver algo contra você, bem claro aqui, tá? Presta atenção. Eu sei que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, mas é ele que tem contra mim, não sou eu que tenho contra ele. E a palavra me ensina, vai até ele e resolve. Mas é ele, não interessa, vai até ele e resolve. Aí Jacó está, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos, 20 e poucos anos, 20 e algumas coisas, ou 20. Longe, aí ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, para a terra do meu pai, porque ele tinha ido para Siquém, aí deu um BO lá em Siquém, estruparam a filha dele, os filhos dele mataram todo o povo lá de Siquém, aí eles falaram, vamos para Betel, para onde Deus tinha falado para a gente ir, e eu não fui, agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que aí veio no coração dele, Esaú, o meu irmão que falou que ia me matar, eu vou ter que enfrentar ele. Aí o texto fala que Jacó chega lá, e ele vê Esaú de longe vindo. Ele se prostra, coloca a cara na terra, olha para Esaú, coloca a cara na terra, olha para Esaú. E aí chega um momento que ele olha para Esaú e ele fala, eu vi a face de Deus em você. Eu vi a face de Deus em você. Esaú abraça ele, beija. Tinha uma confusão, não tinha, sim ou não? Essa confusão, parece que saiu fora do contexto aqui, mas não saiu não, tá? Essa confusão, Jesus ele veio restaurar. Não é uma confusão de governo, mas é uma confusão de irmandade. Cristo vai governar sobre as nossas vidas. Aliás, Cristo governa sobre as nossas vidas. Sim ou não? Diga você com sua própria boca. Cristo governa sobre a minha vida. E aí o que ele veio trazer de volta? Diga, aquilo que Adão perdeu. O que Adão perdeu? Diga, o governo. Sobre a terra. Adão perdeu o governo sobre a terra. Jesus veio trazer de volta o governo sobre a terra. Aí Jesus veio habitar em nós agora. Herodes morreu, o pecado foi embora. Jesus, aleluia, agora é o meu guia, é alguém que governa. E agora eu vou governar sobre a terra. Você vai governar a terra sozinho? Você vai governar a terra sozinho? Sim ou não? Você vai governar a terra sozinho? Como que você vai governar a terra? Diga, com os meus irmãos. Só é possível trazer o governo na terra quando nós olhamos e falar, Pai nosso e não meu Pai. Que Ele é o nosso Pai, que Ele é o meu Pai eu já sei. Mas é quando eu começo a olhar para a face do meu irmão e ver a face de Deus Ele e falar, Pai nosso, venha a nós o teu reino. O reino do Senhor é estabelecido quando a irmandade é restabelecida. O reino de Deus é estabelecido quando a irmandade é restaurada. Eu tento não falar desse assunto, mas não tem como, cara. Nós, como noiva, nós como igreja do Senhor, precisamos entender isso. Somos
somos irmãos uns dos outros. Precisamos amar uns aos outros. Se tem algum problema, vai lá e resolva. Se eu não quiser resolver, é um sinal de que Herodes ainda habita em mim. E aí eu não resolvo um problema com meu irmão. Tudo que havia nascido em mim, através de Jesus, começa a morrer. Feche seus olhos. Ah, Jesus. Nós precisamos entender isso. Quem nós somos, o Senhor, nós somos os teus filhos. E sendo os teus filhos, nós somos irmãos uns dos outros. O pecado tem tentado tirar isso de nós, roubar isso de nós, desde Gênesis. Quando o pecado entrou no mundo, Caim matou Abel. Quando o pecado entrou no mundo, um irmão matou o outro irmão. E quando o pai vai perguntar cadê o seu irmão, ele fala: eu não sou o prestador de contas dele. Nós precisamos fazer morrer o pecado em nossas vidas, para compreender melhor uns aos outros, para definir e para entender quem nós somos, filhos, e na terra somos irmãos uns dos outros. Na terra nós somos irmãos uns dos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos resolver, Senhor. Nos ajude a resolver esses problemas, essas questões, para que a nossa igreja e a igreja no Brasil entendam isso, quem nós somos, irmãos uns dos outros, olhar uns para os outros e ver a tua face refletindo neles. Ah, Jesus, nosso Rei, nosso Salvador. Comece a falar com Ele, querido. Comece a orar, comece a falar com Ele. Estar em tua presença, e que seja a última vez. Se tiver que gritar,
obrigado, Pai. Que o Senhor nos faça entender isso de uma vez por todas. Que esse processo comece a caminhar com mais rapidez em nossas vidas, de entendermos quem nós somos, de aprender a perdoar os nossos irmãos, de aprender a perdoar aqueles que nos feriram, de fazer morrer, de fazer cair por terra todo governo maligno que talvez governava sobre nós, para que nosso amado Jesus passe de uma vez por todas a nos governar, que nós possamos entender e compreender melhor aquilo que o Senhor, nosso amado Jesus, nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós possamos entender isso. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós temos o mesmo Pai, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Se algum de nós, esse rei ainda governa, Pai, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, que ele possa morrer agora, que esse governo chamado Herodes possa morrer na vida do meu irmão agora, em nome de Jesus, e que o Senhor passe a partir de agora a governar a vida deles, Senhor, a transformar, a mudar, a restaurar, a trazer cura sobre eles, Pai, em nome do nosso amado Jesus. Te louvo e te agradeço. Aleluia, amém. Aplauda Jesus.